Você já se perguntou por que algumas portas na sua vida permanecem fechadas apesar das suas orações? Talvez sinta que o seu coração está carregado, que a paz o evita, ou que certos conflitos familiares roubam o seu descanso. Hoje quero falar com você sobre uma chave espiritual que muitos de nós temos deixado passar: honrar nossos pais. Este não é apenas mais um tema. É o primeiro mandamento com promessa que Deus nos deixou em Êxodo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Jesus mesmo o cumpriu até na cruz, quando confiou o cuidado de Maria a João. A honra não é apenas um ato de obediência, é uma ferramenta de transformação que libera bênçãos, cura feridas profundas e abre caminhos que pareciam impossíveis. Sei que talvez você carregue ressentimentos há anos, talvez seus pais tenham falhado, o ferido ou simplesmente não tenham sido o que você esperava. Mas Deus o convida hoje a um processo de cura em que honrar não significa aprovar o maltrato, e sim libertar-se do peso do rancor e alinhar o seu coração com a ordem divina. Antes de continuar, quero pedir-lhe algo. Escreva nos comentários esta declaração de fé: honrarei meus pais. Que essas palavras sejam o primeiro passo em direção à paz que você tem buscado. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvi-la. Comecemos. Número 1. A chave que você tem deixado passar. Você sente que por mais que ore, trabalhe ou tente avançar, algo invisível o impede? Há momentos em que a vida parece uma porta fechada. Você bate, insiste e o eco do seu esforço devolve apenas silêncio. É frustrante quando nada parece fluir, quando você se esforça para mudar as coisas, mas o peso do passado ainda se agarra aos seus passos. Talvez você tenha buscado respostas em todos os lugares, em novos projetos, em relacionamentos, até mesmo na fé, e ainda assim sente que algo lhe falta. Hoje quero convidá-lo a olhar mais fundo, porque às vezes as chaves que abrem os céus não estão no que fazemos por fora, mas no que deixamos sem resolver por dentro. Quero fazer-lhe uma pergunta sincera: como está o seu relacionamento com seus pais? Talvez essa pergunta doa, talvez o incomode, ou talvez faça muito tempo que você não pensa nisso. Mas a Bíblia ensina um princípio poderoso, muitas vezes ignorado, que tem a capacidade de desbloquear áreas estagnadas da sua vida. No livro de Êxodo 20:12, Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Não é apenas um conselho moral, é uma lei espiritual, é uma chave, e como toda chave, pode abrir ou manter fechadas as portas do propósito, da paz e da bênção. Talvez você tenha tido diferenças com sua mãe ou com seu pai. Talvez houve palavras que marcaram, silêncios que doeram ou ausências que deixaram feridas. Você não está sozinho nisso. Deus viu cada lágrima que você derramou, até mesmo aquelas que nunca mostrou. Mas Ele também sabe que se apegar ao ressentimento é como segurar uma chave enferrujada. Pesa, corta e não abre nada. A honra, por outro lado, é como polir essa chave. É o ato de limpar o coração para que volte a girar com liberdade. Não significa esquecer nem justificar o que o feriu. Significa entregar essa dor a Deus e permitir que Ele cure o que você não pode mudar. Em Apocalipse 3:7, Jesus diz: eu tenho a chave de Davi. Abro e ninguém fecha. Fecho e ninguém abre. Essa chave representa autoridade espiritual. E quero que você entenda algo profundo. Cada vez que escolhe honrar, mesmo que o outro não mereça, você se alinha com essa autoridade divina. É como se o próprio Cristo colocasse em suas mãos a chave de Davi, a chave que abre o que parecia impossível. Talvez você não veja um milagre imediato por fora, mas sentirá um por dentro. Seu coração ficará mais leve, seus pensamentos mais claros, seu espírito mais livre. Muitos crentes oram por bênçãos, mas carregam julgamentos não resolvidos contra seus pais. E sem perceber,
Esse julgamento se torna um muro invisível entre eles e o favor de Deus. Não porque Deus queira castigá-los, mas porque Ele não pode encher um coração fechado. Quando você honra, o céu se abre. Quando solta a raiva, a paz entra. Quando perdoa, a graça flui. Honrar seus pais não é para o benefício deles, é para a sua liberdade. É soltar as correntes do passado e permitir que Deus escreva uma nova história sobre a sua família. Se seus pais já não estão aqui, ainda assim você pode honrar. Pode agradecer pela vida que lhe deram, pelo pouco ou muito que recebeu, e apresentar diante de Deus tudo o que doeu. Ele recebe essas orações como flores depositadas em um altar invisível. Se seus pais ainda vivem, honrar pode significar uma ligação, uma mensagem, uma oração por eles. Pequenos gestos que liberam grandes bênçãos. Às vezes, o simples fato de não falar mal deles, de decidir lembrar sem rancor, já é um ato de fé. Quero convidá-lo a fazer algo hoje, aqui mesmo. Se esta mensagem tocou uma fibra do seu coração, escreva nos comentários: honrarei meus pais. Não porque sua história tenha sido perfeita, mas porque você decide obedecer a Deus e permitir que Ele restaure o que parecia quebrado. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Seu ato de fé pode ser a chave que outro coração precisa para abrir sua própria porta de bênção. Deus está falando com ternura com você hoje. Ele não o aponta para culpá-lo, mas para curá-lo. Ele quer que você entenda que a honra não é um fardo, é uma oportunidade de redenção. Às vezes pensamos que o perdão é um presente que damos aos outros, mas na verdade é um presente que damos a nós mesmos. É o começo de um coração novo, é a chave que abre a porta para um futuro mais leve, mais cheio de paz. Então, se você sente que há portas que não se abrem, olhe para a sua mão. Talvez a chave sempre esteve ali, esperando que você tivesse coragem de usá-la. Lembre-se do que diz a palavra: o que abre, ninguém pode fechar. E quando você decide honrar, mesmo que doa, Deus se encarregará de fazer essa chave girar, porque quando o coração se reconcilia, o céu responde. E tudo o que parecia fechado começa, finalmente, a se abrir. Número 2. Mandamento com promessa. Deus estabeleceu desde o princípio uma ordem que sustenta a vida. Não é por acaso que no meio dos 10 mandamentos, logo depois daqueles que falam sobre o nosso relacionamento com Ele, aparece um que toca o mais íntimo do coração humano. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Este não é um conselho nem uma sugestão, é um mandamento divino. Mas mais do que isso, é uma promessa. Deus liga a honra a uma recompensa visível, bem-estar e longa vida. Em um mundo onde todos buscam prosperar e viver em paz, aqui está uma das chaves mais claras e ainda assim mais esquecidas. Honrar não é uma palavra vazia. No idioma original, kabod significa dar peso, dar importância, reconhecer valor. Honrar é olhar com respeito, tratar com dignidade, reconhecer que por trás dessas pessoas, com suas virtudes e defeitos, há um instrumento que Deus usou para lhe dar a vida. Não se trata de idealizá-los nem de justificar seus erros. Trata-se de reconhecer que por meio deles chegou o milagre da sua existência, e isso por si só já é digno de gratidão. O apóstolo Paulo, séculos depois, retomou esse princípio para nos lembrar que ele não perdeu o seu poder. Em sua carta aos Efésios 6, 1-3, escreveu: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo não cita esse mandamento apenas como algo antigo, mas como uma lei espiritual vigente, onde há honra, há ordem, onde há ordem, há paz, e onde há paz, Deus derrama sua bênção. Talvez alguém ouça isso e pense: mas meus pais não foram bons comigo.
E é verdade, muitos cresceram entre carências, abandono ou palavras que feriram. Mas o chamado para honrar não se baseia no que eles fizeram ou deixaram de fazer, e sim no que Deus diz que devemos fazer. A honra nem sempre se expressa em proximidade, às vezes se manifesta em silêncio respeitoso, em oração sincera, em uma decisão interior de não amaldiçoar, de não falar mal, de não repetir os mesmos erros. Honrar não é submeter-se ao dano, é soltar o rancor. É decidir que o passado não definirá o seu presente nem roubará o seu futuro. Pense assim, a honra é como segurar algo frágil entre as mãos. Você não aperta com força, mas também não joga ao chão. Cuida com respeito. Assim também o coração do crente aprende a lidar com a memória, a presença ou até mesmo a ausência dos seus pais. Com respeito, com cuidado, com o entendimento de que cada palavra, cada pensamento tem peso espiritual. E quando você escolhe o respeito acima do ressentimento, o céu responde com favor. Deus não exagera quando promete bem-estar e longa vida àqueles que honram seus pais. Esse princípio tem coerência divina. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um alinhamento espiritual. A honra coloca tudo em ordem dentro de você, restaura sua relação com a origem. E quando o coração se alinha ao desenho de Deus, as bênçãos fluem naturalmente. É como ajustar uma porta desalinhada. Ao corrigir o eixo, tudo volta a encaixar. Por isso, cada vez que você fala bem de seus pais, cada vez que ora por eles, cada vez que decide agradecer em vez de reclamar, você está exercendo honra. E essa honra não passa despercebida por Deus. Ele a transforma em saúde emocional, estabilidade, proteção e, em muitos casos, até prosperidade visível. Há pessoas que veem mudanças em suas vidas somente depois de reconciliar o coração com essa verdade. Porque onde há obediência, há recompensa. Faça esta reflexão consigo mesmo. Reconheço o valor dos meus pais, mesmo com suas falhas? Permiti que Deus curasse em mim as feridas que eles deixaram? Você não precisa ter um relacionamento perfeito para honrá-los. Só precisa de um coração disposto. Talvez o seu ato de honra hoje seja uma oração. Pai, obrigado pelos pais que me deste. Embora nem tudo tenha sido fácil, escolho perdoar, escolho abençoar, escolho honrar. Essa oração tem poder, porque abre o céu sobre a sua vida. Lembre-se, quando você obedece a este mandamento, não o faz por obrigação humana, mas por amor a Deus. E Ele sempre cumpre sua parte da promessa. Ele lhe dará bem-estar, lhe dará paz, lhe dará dias plenos e propósito. A honra não apenas o reconcilia com o seu passado, mas também o prepara para abençoar os que vêm depois de você. Porque o ciclo da honra gera herança espiritual. Filhos que aprendem respeito, famílias que caminham em harmonia, gerações que vivem sob o favor divino. E agora que você sabe o que Deus diz e entende a força deste princípio, permita-me convidá-lo a olhar para o exemplo mais perfeito, o próprio Jesus. Ele, sendo o Filho de Deus, também honrou sua mãe e obedeceu ao Pai Celestial. E nessa obediência deixou-nos o caminho aberto para toda a bênção. Número 3. Jesus como modelo. Jesus foi o exemplo perfeito do que significa honrar sem perder identidade nem propósito. Ele, sendo o Filho de Deus, escolheu viver sob a autoridade de seus pais terrenos. No Evangelho segundo Lucas 2:51, lemos que Jesus voltou com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Imagine isso, o Criador do universo, o Verbo feito carne, obedecendo a José e a Maria nas coisas cotidianas. Ele não fazia isso porque precisava aprender obediência, mas porque quis nos mostrar o caminho da humildade. Em sua infância e juventude, Jesus honrou seus pais através do respeito, da obediência e da convivência diária. Seu exemplo ensina que a honra começa no simples, nas palavras que escolhemos, na maneira como ouvimos, em como tratamos aqueles que nos deram a vida.
Mas o exemplo mais comovente de sua honra não está na infância, e sim na cruz. Ali, em meio à dor e ao silêncio do Calvário, Jesus olhou para sua mãe com ternura. No Evangelho de João 19, 26 e 27, lemos que ao ver sua mãe junto ao discípulo amado, disse: Mulher, eis o teu filho. E a João disse: Eis a tua mãe. Ele não se esqueceu de honrar Maria. Garantiu que ela não ficasse sozinha, confiando seus cuidados a alguém em quem sabia que podia confiar. Esse momento revela a essência da honra, amor que permanece mesmo em meio ao sofrimento. Jesus estava cumprindo sua missão divina, mas não negligenciou sua responsabilidade humana. Essa cena nos ensina algo poderoso. Honrar não depende das circunstâncias, nem do tratamento recebido, mas do caráter formado em obediência. Jesus não honrou sua mãe porque ela era perfeita, mas porque seu coração estava alinhado com a vontade do Pai. Honrar não é adulação nem fraqueza, é força espiritual. E nesse mesmo exemplo, Jesus também nos mostra que a honra pode coexistir com limites saudáveis. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35, relata um episódio que muitos ignoram. Quando sua mãe e seus irmãos foram procurá-lo enquanto ele ensinava, alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não respondeu com desprezo, mas com clareza. Estabeleceu um limite. Não permitiu que os laços familiares interrompessem sua missão divina. Ele nos ensinou que honrar não é se submeter à manipulação, nem sacrificar o propósito de Deus para agradar aos outros. Essa passagem quebra a falsa ideia de que honrar significa permitir o abuso ou calar diante da injustiça. Jesus honrou sua mãe, mas também soube quando precisava manter distância para proteger o propósito celestial. Há momentos em que amar significa dizer não. Há relacionamentos em que o respeito se demonstra melhor através do silêncio ou da distância. E isso também é honra, porque é respeito pela dignidade que Deus te deu. Honrar não é carregar culpas que não te pertencem, nem manter vínculos que destroem tua paz. É caminhar em equilíbrio entre compaixão e verdade. É poder olhar para trás sem ódio e olhar para frente sem medo. É reconhecer que Deus te chama para viver em liberdade, mas uma liberdade ordenada, guiada por amor e sabedoria. Por isso Jesus disse em Mateus 11:30, Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando aprendes a honrar como Ele, a vida se torna mais leve. A honra não pesa, cura, não oprime, liberta, não te prende ao passado, te prepara para o futuro. Se Jesus, o Filho de Deus, pôde honrar seus pais terrenos sem perder sua missão divina, você também pode. Pode cuidar, perdoar, agradecer e, ao mesmo tempo, estabelecer limites que protejam sua alma. Honrar não te tira dignidade. Pelo contrário, te eleva. É uma forma de dizer a Deus: confio na tua ordem, mesmo quando me custa. Pare um momento e pergunte a si mesmo: em quais áreas preciso aprender a honrar mais? E em quais devo estabelecer limites que me permitam fazê-lo com amor e sem culpa? Feche os olhos e faça esta breve oração. Senhor, ensina-me a honrar como Jesus honrou. Dá-me sabedoria para cuidar sem perder minha paz e força para perdoar sem desistir. Lembre-se, quando escolhes honrar com um coração livre, o céu te respalda. Honrar como Jesus não é viver em submissão, é viver em propósito. E quando caminhas nesse equilíbrio, as portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Porque onde há honra, há ordem. E onde há ordem, o favor de Deus sempre desce. Número 4. Reconhecer feridas sem negação.
Antes de poder honrar verdadeiramente, você precisa reconhecer o que doeu. Deus não te pede para fingir, nem para dizer está tudo bem, quando dentro de você algo se quebrou há anos. Ele não é um Deus que ignora a dor, é um Pai que a registra, a compreende e a cura. No Salmo 56, 8, está escrito: Tu contas as minhas andanças, recolhes as minhas lágrimas do teu odre. Cada lágrima, cada noite sem consolo, cada palavra que te feriu, não passou despercebida. Deus viu tudo. E agora te diz: não preciso que escondas tua ferida. Preciso que a mostres para que eu possa curá-la. Dar nome à dor é um ato de coragem espiritual. Talvez, por anos, você tenha evitado pensar no que viveu com seu pai ou com sua mãe. Talvez tenha sido o silêncio, o abandono, as palavras duras, ou o vazio de um amor que nunca chegou. Dizer isso não te torna fraco, te torna humano. Talvez você precise dizer em voz alta: meu pai nunca me disse que me amava, ou minha mãe me rejeitou quando mais precisei dela. Essas frases, quando saem da alma, libertam, porque o que não se nomeia apodrece por dentro. Mas quando você traz à luz de Deus, começa a sarar. Ele não te pede para minimizar a dor, mas para enfrentá-la com sua companhia. O problema de muitos corações é que aprenderam a sobreviver negando. Convenceram-se de que já passou, que não foi tão grave, ou que Deus manda honrar, então é melhor não pensar. Mas a negação não é cura, é anestesia. E mais cedo ou mais tarde, a anestesia passa. Por isso, hoje Deus te convida a olhar para Ele e dizer: isso me doeu profundamente. Você não precisa perdoar seus pais ainda, nem justificar o que fizeram. Só precisa reconhecer o que foi, sem filtros nem disfarces. Porque apenas quando a ferida é exposta à verdade, a graça pode tocá-la. Talvez tua ferida seja complexa. Pode ter havido indiferença, traição de confiança ou abandono. São feridas profundas que muitas vezes requerem não apenas oração, mas também acompanhamento profissional e aconselhamento pastoral. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Isso não enfraquece sua fé, a fortalece. Deus pode usar mãos humanas para te sustentar enquanto Ele age no invisível. Em Jeremias 17, 14, o profeta clama: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Essa é a oração de quem tem coragem de reconhecer que precisa de cura. Não reprima suas emoções em nome da espiritualidade. Deus não se assusta com sua raiva nem com sua tristeza. Ele prefere um coração honesto a um que finge estar bem. Se sente ira, diga a Ele. Se sente decepção, expresse. Se ainda chora ao lembrar, deixe as lágrimas caírem. No Salmo 34, 18, somos lembrados: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Cada lágrima na presença dele é semente de consolo. Cada suspiro diante dele é recolhido por seu amor. Às vezes, a ferida não desaparece de imediato. Paulo falava de um espinho na carne, na segunda carta aos Coríntios 12, do 7 ao 9. Era um lembrete constante de sua fragilidade. Mas Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há dores que não se apagam num instante, mas nas quais a graça se manifesta dia após dia. Talvez o teu processo seja assim, uma cura progressiva, onde a cada dia, ao colocar tua ferida nas mãos de Deus, você sente um pouco mais de liberdade e um pouco menos de peso. Quero te convidar a uma prática simples. Escreva uma carta para Deus. Não é para enviar, é para entregar em oração. Conte a Ele tudo o que calou, tuas feridas, teus ressentimentos, teus lutos. Diga o que nunca disse, não para culpar, mas para libertar. Depois, ore com sinceridade e diga: Pai, isso me doeu, mas quero que tomes. Não quero viver preso a essa dor. Faz tua obra em mim. Quando terminar, guarde essa carta ou destrua-a como símbolo de entrega.
Você não está esquecendo, está confiando. Lembre-se disso. Deus não pode curar o que você nega, mas no momento em que reconhece, Ele começa a restaurar. Não há ferida velha demais, nem trauma profundo demais que seu amor não possa alcançar. Sua promessa permanece. Perto está o Senhor dos quebrantados. Então, hoje, pare de esconder a ferida e comece a mostrá-la com fé. Não para abri-la mais, mas para que sua luz entre e a transforme. Dar nome à tua dor não te afasta da honra, te prepara para ela. Porque só quem reconhece o que o feriu pode amar sem máscaras e perdoar sem amargura. Você está um passo mais perto da liberdade que Deus tem para você. E quando começar a sarar, entenderá que a honra não nasce do esquecimento, mas de um coração restaurado que aprendeu a soltar e a deixar que Deus faça novas todas as coisas. Número 5. Processo de perdão como decisão diária. Perdoar não é um ato único, é uma decisão diária. É levantar-se a cada manhã e dizer: hoje escolho soltar, hoje escolho não carregar este peso. O perdão não é um sentimento repentino que chega quando o coração para de doer, é um ato de fé constante que a alma repete até que finalmente a dor perca seu poder. Jesus ensinou isso com clareza no Evangelho de Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Com essas palavras, o Mestre nos mostrou que o perdão não se mede em números, mas em constância. É uma prática que se repete até que a ferida deixe de governar a tua vida. Há dias em que você sentirá que já conseguiu, que tudo está em paz. Mas então, uma lembrança, uma palavra ou uma data pode abrir novamente a ferida. Nesses momentos, não pense que falhou, simplesmente está caminhando no processo. O perdão não é uma linha reta, é um caminho cheio de subidas e descidas. E em cada passo, Deus caminha com você. Ele não te pede para esquecer, te pede para decidir não alimentar o ressentimento. Cada vez que você diz: Senhor, hoje escolho perdoar novamente, o céu registra isso como um ato de obediência, como uma semente de liberdade. O perdão não depende do outro, depende de você. Muitos esperam que o ofensor peça desculpas, reconheça seu erro ou mude de atitude. Mas às vezes esse pedido nunca chega e se você esperar por ele, ficará preso. O perdão verdadeiro não liberta o outro, liberta você. É soltar a dívida emocional e entregá-la a Deus, confiando que Ele é justo e saberá como agir. Na parábola do servo impiedoso, em Mateus capítulo 18, versículos do 23 ao 35, Jesus fala de um homem que foi perdoado de uma dívida enorme, mas não quis perdoar outro por uma dívida pequena. Essa história nos lembra que Deus cancelou nossa dívida infinita na cruz. E quando perdoamos, simplesmente refletimos a graça que primeiro recebemos. Perdoar não significa aprovar o que aconteceu, nem apagar a memória. É olhar o passado com novos olhos, com a certeza de que ele já não tem domínio sobre você. Às vezes, compreender pode ajudar a liberar sem justificar. Talvez seus pais também tenham sido feridos, talvez carregassem vazios que não souberam preencher. Entender suas histórias não significa negar sua dor, mas pode ajudar você a humanizá-los, a vê-los não como monstros, mas como pessoas quebradas que, como você, precisavam de graça. Essa compreensão abre espaço para a misericórdia, e a misericórdia abre caminho para a paz. Também é importante entender que o perdão se treina. Não se sinta culpado se hoje você perdoa e amanhã volta a sentir raiva. Deus não mede a sua perfeição, mas a sua disposição. Cada vez que você escolhe não guardar rancor, sua alma se fortalece. O perdão é como um músculo espiritual. Quanto mais você o pratica, mais poder ele tem sobre sua mente e suas emoções.
Na carta aos Efésios 4, 31 e 32, Paulo aconselha: livrem-se de toda amargura, raiva e gritaria. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essa é a medida do perdão. Amar como você foi amado. Perdoar como foi perdoado. Faça do perdão uma oração diária. Cada manhã você pode dizer: Senhor, hoje escolho perdoar meu pai por suas ausências, minha mãe por suas palavras duras. Solto este fardo em tuas mãos. Não quero continuar escravo do passado. Quero caminhar em liberdade. E ao final do dia, quando fizer seu exame de consciência, pergunte-se: surgiu ressentimento hoje? Entreguei novamente a Deus? Se o fez, então deu mais um passo em direção à liberdade. O perdão é uma forma de adorar. Porque quando você solta o rancor, está dizendo: confio mais na tua justiça do que na minha. É um ato de entrega, de humildade, de fé. E embora doa, também é o maior presente que você pode se dar. Na carta aos Colossenses 3, 13, está escrito: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha alguma queixa contra outro. Assim como Cristo os perdoou, assim também façam vocês. O Senhor não espera que você sinta vontade de perdoar, mas que decida fazê-lo. Quero te encorajar a não se apressar. Perdoar não apaga o passado, mas te dá força para escrever o futuro sem correntes. Cada vez que você escolhe perdoar, o inimigo perde poder sobre sua mente. Cada vez que escolhe amar, mesmo sem ser correspondido, o Espírito Santo ganha terreno no seu coração. Então hoje, enquanto ouve estas palavras, solte novamente. Respire fundo e diga: Senhor, escolho perdoar. Deixe as correntes caírem, que o peso se desprenda, que sua alma sinta a leveza de quem já não precisa ter razão, apenas ter paz. Porque o perdão não é para os fracos, é para os livres. E quando você escolhe perdoar, a cada dia, abre a porta para que as bênçãos que estavam retidas comecem a fluir sobre a sua vida. Número 6. Ferramentas práticas de cura. Honrar nem sempre é simples, especialmente quando a história familiar está marcada por feridas, silêncios ou ausências. Mas Deus, que conhece a profundidade do teu coração, não te deixa sem recursos. Ele não te pede que cures com tuas próprias forças. Ele te entrega ferramentas concretas para avançar passo a passo. Em Efésios 6, do 10 ao 18, Paulo nos lembra que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra feridas invisíveis e pensamentos que tentam nos manter presos. Cada ferramenta espiritual e prática que você aplica nesse processo faz parte dessa armadura. Verdade, justiça, fé, oração e ação guiada pelo amor. Uma dessas ferramentas é a carta simbólica. Escrever é uma forma sagrada de liberar o que pesa. Pegue um papel e escreva tudo o que nunca disse. Seus agradecimentos, seus reclamos, suas feridas, seus limites. Se seus pais ainda vivem, não é necessário enviar essa carta. Não se trata de confrontá-los, mas de curar o seu coração. Se já partiram, você pode lê-la em um lugar significativo ou deixá-la simbolicamente em suas mãos, em um túmulo ou em seu quarto. Depois, entregue-a a Deus. Você pode guardá-la, enterrá-la ou queimá-la como sinal de encerramento. O importante é que sua alma solte aquilo que ainda guarda. Como José, em Gênesis capítulo 50, versículos do 15 ao 21, que chorou diante de seus irmãos após a morte do pai e decidiu perdoar. Você também pode soltar o que os outros fizeram e escolher a paz. Outra ferramenta poderosa é a oração intercessora. Dedique 30 dias para orar pelos seus pais, pelo nome. A cada dia repita: Senhor, abençoa nome, cura o seu coração, provê suas necessidades e cobre-o com teu amor. Se seus pais já não estão mais aqui, ore assim: Pai, obrigado pela vida de nome.
Entrego a ti sua alma e descanso na tua justiça e misericórdia. Pode ser difícil no começo, pode parecer uma oração forçada, mas com o tempo, algo começa a se amolecer dentro de você. Jesus disse em Mateus 5:44, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Se ele nos pediu para orar até pelos que nos feriram, quanto mais vale orar por aqueles que nos deram a vida. Essa oração não apenas os abençoa, também transforma você. Quando o relacionamento é difícil ou até tóxico, estabelecer limites saudáveis também é um ato de honra. Limites não são muros de desprezo, são cercas de proteção. Você pode definir quanto tempo compartilhar, quais assuntos evitar e como reagir se os limites forem ultrapassados. Por exemplo, decidir que as ligações serão breves ou que só falarão sobre temas neutros. Se durante a conversa surgirem ataques ou críticas, você pode encerrá-la com respeito e firmeza. Isso não é desonrar, é cuidar do templo da tua paz. Lembre-se, honrar não significa se expor ao dano. Deus te dá permissão para se proteger enquanto mantém uma atitude de respeito. Também existe a ferramenta do aconselhamento cristão. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Provérbios diz que na multidão de conselheiros há segurança. Um terapeuta cristão ou um pastor experiente pode te ajudar a processar aquilo que, sozinho, talvez seja difícil de enxergar. A oração e o aconselhamento não se excluem, se complementam. Às vezes, Deus usa as palavras de alguém preparado para trazer clareza onde antes havia confusão. Cada situação familiar é diferente e Deus sabe disso. Se o seu pai ou sua mãe enfrenta demência ou Alzheimer, honrar não é esperar que te reconheçam, mas acompanhar com ternura. Ler um salmo, segurar a mão, falar com paciência, mesmo que pareça que não te ouvem, também é obediência ao mandamento. Se você sofreu abuso, honre à distância, sem contato direto. Você pode orar por eles, evitar falar com ódio e, se possível, demonstrar ajuda prática por meio de intermediários sem se expor novamente. E se seus pais já partiram, honre de forma póstuma. Agradeça o que foi bom, perdoe o que foi ruim e decida quebrar em sua geração os padrões que te feriram. Tudo isso é mordomia da alma. Entregar a Deus o que você não pode mudar e assumir com responsabilidade o que pode. Você não pode reescrever o passado, mas pode escolher como responder hoje. E nesse processo, cada passo conta. Não é preciso fazer tudo de uma vez, basta começar. Quero te convidar a escolher uma ferramenta nesta semana. Pode ser escrever sua carta, iniciar a oração diária ou buscar ajuda profissional. Não é um ato pequeno, é um passo de fé que abre caminhos de bênção. Talvez você chore ao fazer isso, mas essas lágrimas não serão de derrota, e sim de libertação. Lembre-se, não há uma única forma de honrar. Sua história é única, e Deus a entende melhor do que ninguém. Ele não te exige perfeição, apenas disposição. Em cada tentativa, em cada oração, em cada limite estabelecido com amor, você está reconstruindo o que parecia perdido. Porque quando você cura com ferramentas guiadas pelo Espírito, está forjando uma nova herança, a do amor restaurado e da paz duradoura. E essa é a maior honra que você pode oferecer, não apenas aos seus pais, mas ao Deus que te deu a vida. Número 7. Microgestos cotidianos que transformam. Honrar nem sempre requer grandes discursos nem gestos espetaculares. Às vezes, a honra mais profunda se esconde no pequeno, naqueles detalhes que parecem insignificantes, mas que, repetidos com constância, transformam o coração. Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, que o reino dos céus é como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, mas que, quando cresce, se torna uma árvore onde as aves podem fazer seus ninhos. Assim também acontece com a honra.
Pequenas ações semeadas com fé podem crescer até se tornarem raízes de paz e reconciliação. Deus não te pede que faças tudo de uma vez. Ele sabe que curar relacionamentos leva tempo e que há feridas que ainda doem. Por isso, Ele te convida a começar com microgestos, pequenos atos diários que, sem que percebas, vão moldando teu caráter. Talvez hoje você não consiga ter longas conversas com seu pai ou sua mãe, mas pode enviar uma mensagem curta dizendo: "Pensei em você, que Deus te abençoe." Talvez ainda não tenha coragem de falar sobre o passado, mas pode ligar numa segunda-feira e perguntar: "Como você acordou hoje?" Esses gestos de 5 minutos, feitos com sinceridade, são mais poderosos do que 1000 palavras não vividas. Honrar também é aprender a usar a linguagem com amor. As palavras podem curar ou destruir, abençoar ou ferir. O livro de Provérbios 15:1 diz: "A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira." Honrar seus pais não significa concordar sempre com eles, mas cuidar da forma como você se expressa. Evite zombarias, sarcasmos ou comentários que os ridicularizem, especialmente diante de outras pessoas. Se precisar desabafar, faça isso em um espaço seguro, com um conselheiro ou um amigo maduro na fé. Não em público nem nas redes sociais. Falar com respeito também é uma forma de semear honra. Ouvir é outro gesto simples, mas poderoso. Muitas vezes, os pais não buscam soluções, apenas querem ser ouvidos. Quando falarem, largue o celular, olhe nos olhos e dê toda a sua atenção. Se não entender algo, diga com calma: "Entendo que isso te preocupa." Essa simples frase tem um efeito curador profundo. É dizer sem palavras: "A tua voz importa." Num mundo onde todos querem ser ouvidos, honrar é parar e dar espaço ao outro. Você pode praticar a regra dos 21 dias. Escolha um gesto pequeno e mantenha-o sem falhar por 3 semanas. Pode ser uma ligação semanal, uma mensagem de gratidão toda sexta-feira ou uma oração breve todo domingo pedindo por seus pais. Verá que não apenas sua relação com eles mudará, mas também o seu coração. Lucas 16:10 diz: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Deus usa o pequeno para te treinar no grande. Se fores fiel nos detalhes, Ele te confiará maiores bênçãos. A sexta-feira pode ser um ótimo dia para agradecer. Não precisa de um motivo extraordinário. Basta dizer: "Obrigado pelo que fez por mim quando eu era criança." Ou "Obrigado pelo teu esforço de cada dia." Mesmo que ache que não merecem, esse ato quebra o ciclo do orgulho e abre o caminho para o diálogo. E no domingo, reserve 2 minutos para uma oração intercessora. "Senhor, abençoa meus pais, protege-os, cura o que ainda dói entre nós." Não subestime o poder de uma oração constante. A oração amolece o que as palavras não conseguem tocar. Se o seu relacionamento com eles é distante ou difícil, honrar pode significar simplesmente não falar mal deles, não desejar o mal e manter uma atitude de respeito, mesmo à distância. Isso também é obediência. O Espírito Santo trabalha nos corações de formas que você não pode controlar. Lembre-se da imagem da gota que cai sobre a pedra. No começo, parece não fazer nada, mas com o tempo, ela a desgasta e abre caminho. Assim, agem os microgestos, lentamente, mas com poder. São essas pequenas sementes que um dia se tornarão testemunho. Seus filhos, netos ou as pessoas ao seu redor aprenderão o que é honra, não porque você fala sobre ela, mas porque a verão em suas ações. Não busque perfeição. Busque constância. Deus não recompensa a espetacularidade, mas a fidelidade. Comece com o que você consegue sustentar, mesmo que seja pouco. Uma mensagem semanal vale infinitamente mais do que uma grande visita cheia de culpa seguida de meses de silêncio. A constância, ainda que discreta, tem o poder de mudar gerações. Honrar no cotidiano
É permitir que o amor de Deus passe por suas mãos e suas palavras. É praticar a humildade, reconhecer o bem que ainda existe e decidir semear paz onde antes havia distância. Semeie hoje o seu grão de mostarda. Talvez o fruto não apareça amanhã, mas ele virá. E quando olhar para trás, perceberá que a honra se construiu dia após dia nas pequenas coisas, e que esse hábito constante abriu as portas de bênçãos que você nem imaginava. Porque quem é fiel no pouco, Deus recompensa no muito. Número 8. Paz mental e clareza de propósito. A primeira bênção que chega quando você decide honrar seus pais nem sempre se manifesta por fora, mas por dentro. É o silêncio da alma que se instala quando você para de lutar contra o que já não pode mudar. É aquela paz mental que você tanto buscou e que, sem perceber, começa a florescer quando solta o ressentimento. Deus não mente quando promete bem-estar àquele que honra. No livro de Êxodo 20:12 está escrito: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Esse para que te vá bem não é apenas uma promessa futura, é também um efeito imediato. Quando você obedece a esse princípio, seu coração se torna mais leve, e o que antes era ruído e confusão começa a se transformar em calma. Há um momento em que a mente se cansa de repetir a mesma história várias vezes. As ofensas, os erros, as injustiças. Esse ciclo de pensamentos não só rouba a paz, mas também rouba energia, foco e propósito. O ressentimento é um ruído constante que impede de ouvir a voz de Deus. Mas quando você escolhe honrar, quando decide respeitar mesmo no silêncio, esse ruído vai se apagando pouco a pouco. E quando a mente se cala, o espírito fala. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem tudo a Deus em oração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Quando você solta o controle e obedece, a paz chega. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Quando o coração se torna leve, a mente se esclarece. Você perceberá isso em coisas práticas. Suas decisões serão mais sábias, seus relacionamentos mais equilibrados, suas palavras mais suaves. Quando se vive com culpa ou raiva, tudo fica nublado. Mas um coração que perdoa e honra tem direção. Isaías 20:6-3 diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque confia em ti. Essa paz é como um lago depois da tempestade. Já não há ondas, apenas reflexo. Você começa a ver com clareza quais passos dar, onde investir sua energia, quais caminhos deixar para trás. A honra abre espaço para que a sabedoria divina o guie. O corpo também responde. Muitos descobrem que, depois de perdoar, dormem melhor. A insônia que antes os acompanhava por pensamentos incessantes começa a diminuir. Essa é uma forma tangível de bênção. A mente em paz repousa melhor porque já não carrega o peso do rancor. Outros sentem menos ansiedade, menos tensão muscular, menos pressão no peito. Está comprovado que o ressentimento eleva o estresse e esgota o sistema nervoso. Mas quando você ora, perdoa e entrega, o corpo descansa porque a alma já não luta. Pense em José, o filho de Jacó. Foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, humilhado e esquecido. Mas quando se reencontrou com eles, não retribuiu o mal. No livro de Gênesis 50:20, ele lhes disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar a vida de muitos. Essa frase só pode ser dita por alguém que foi curado por dentro. José encontrou paz antes de ver prosperidade. Primeiro veio o perdão, depois veio a bênção. E o mesmo acontece com você. Quando permite que Deus cure o que outros quebraram, sua vida começa a se alinhar com o propósito dele. A paz interior é um presente que não se impõe, se cultiva. Cada vez que você escolhe honrar,
escolhe descansar. Cada vez que decide não responder com raiva, escolhe ouvir o Espírito em vez do ego. O Salmo 23:2 diz: Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Quando você pratica a honra, o próprio Deus o guia a essas águas de descanso. Ele o conduz ao repouso que você buscava em 1000 lugares errados. Talvez seus pais não mudem amanhã. Talvez continuem sendo os mesmos. Mas você vai perceber uma mudança profunda dentro de si. Sua maneira de reagir será diferente, seu tom mais sereno, sua mente mais clara. Você dormirá melhor, seus pensamentos serão mais ordenados, suas decisões mais firmes. E quando isso acontecer, saberá que a bênção já começou. Não é preciso esperar o céu para sentir o bem-estar que Deus promete. A paz é o primeiro sinal de que você está no caminho certo. Eu o convido a experimentar. Mantenha um pequeno diário espiritual e anote como se sente antes de começar esse processo de honra. Avalie sua paz interior de 1 a 10. Depois, nas próximas semanas, cada vez que praticar um ato de respeito, oração ou perdão, volte a medir. Você verá o número aumentar sem perceber. É a evidência silenciosa da ação de Deus. A paz não é ausência de conflito, é presença de confiança. E quando você confia, sua mente se aquieta e seu coração se organiza. A honra abre esse caminho, do ruído ao silêncio, da ansiedade à calma, da culpa ao propósito. Porque quando você obedece a Deus nas pequenas coisas, Ele lhe dá o que o mundo não pode oferecer. Um coração tranquilo e uma mente cheia de clareza. Essa é a primeira bênção e está disponível hoje, aqui, para você. Número 9. Relacionamentos saudáveis e finanças abençoadas. Quando você começa a honrar seus pais, algo profundo acontece dentro de você, mas também ao seu redor. A honra não fica limitada à sua relação com eles. Ela se derrama como um rio que transborda seu leito e toca todas as áreas da sua vida, sua família, suas amizades, suas decisões, seus recursos, suas finanças. Porque quando o coração se alinha diante de Deus, tudo o mais começa a se alinhar com o propósito dele. A honra cura as raízes, e quando as raízes estão saudáveis, toda a árvore floresce. Aprender a honrar seus pais ensina você a se relacionar melhor com todos os outros. Se você aprendeu a colocar limites com respeito a eles, saberá também colocá-los com seu cônjuge, seus filhos ou seus amigos. Se aprendeu a perdoar o que doeu em casa, será mais fácil perdoar em outras áreas. As pessoas que honram não repetem os padrões que as feriram. Elas os transformam. Em vez de herdar rancor, semeiam respeito. Em vez de carregar a culpa do passado, decidem criar um presente diferente. O mandamento de honrar não se limita ao ambiente familiar. Ele se projeta no social, no espiritual e no material. Uma pessoa que vive em gratidão, que reconhece de onde veio e quem a formou, desenvolve temperança, domínio próprio e sabedoria para administrar o que tem. No livro de Provérbios 3, 9 e 10 está escrito: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho novo. A honra, tanto a Deus quanto aos pais, é uma atitude do coração. E quando esse coração se enche de respeito e gratidão, as decisões financeiras também mudam. Quem honra não vive na escassez nem na avareza, vive em gratidão. Essa gratidão quebra o ciclo da comparação, da inveja e do desejo constante por mais. Você começa a valorizar o que tem, a cuidar do que Deus já confiou a você e a usá-lo com propósito. Para de gastar por impulso, de comprar por vazio, de acumular por medo. O coração que honra é um coração administrado pelo Espírito Santo. Lucas 16:10 confirma isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A honra ensina fidelidade nas pequenas coisas, e a fidelidade atrai confiança e favor.
Às vezes, o favor de Deus se manifesta de formas muito práticas. De repente, portas que estavam fechadas se abrem, oportunidades inesperadas aparecem, você encontra aliados, conquista um emprego, alcança estabilidade. Não é magia, é consequência. Um caráter íntegro, moldado pela honra, inspira respeito e confiança nos outros. As pessoas querem caminhar com alguém que tem paz, que não guarda mágoa, que trata todos com dignidade. E essa reputação se torna uma chave. Honrar seus pais ensina você a honrar seus líderes, seus colegas, seus clientes, seus chefes, e isso naturalmente atrai favor e prosperidade. Também há um impacto espiritual muito profundo. Quando seu coração se reconcilia com a figura dos seus pais, sua relação com Deus Pai se torna mais livre. Muitos crentes oram e sentem que suas palavras não passam do teto, mas por trás dessa desconexão costuma haver uma ferida com a figura paterna ou materna. Quando você escolhe perdoar e honrar, essa barreira invisível se rompe. Sua oração flui. Sua fé se fortalece e sua comunhão com Deus se torna mais íntima. Jesus ensinou em Mateus 6:33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A honra faz parte dessa justiça do reino, e quando você a pratica, tudo o mais começa a ser acrescentado com suavidade. Imagine a honra como um dízimo de respeito. Quando você dá aos seus pais o que lhes corresponde, não dinheiro, mas reconhecimento, gratidão, oração, está oferecendo suas primícias de honra. E assim como o dízimo abre as janelas do céu, a honra abre correntes de favor. Não se trata de manipular Deus, mas de viver alinhado com os princípios dele. Malaquias 3:10 diz: Trazei todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando você vive em honra, está dizendo com sua vida: Senhor, confio na tua ordem, confio na tua sabedoria. E essa obediência traz alimento, estabilidade, provisão e descanso. Quero que você veja desta forma. Não prometo que será milionário por honrar seus pais, mas prometo que o caráter que Deus formará em você será capaz de administrar o que tiver com excelência. Prometo que você viverá com menos ansiedade, mais clareza e mais portas abertas. Porque a verdadeira bênção não é quanto você tem, mas como usa o que tem. Reserve um momento nesta semana para fazer uma oração simples, usando o método ACPI. Adore ao Senhor pelas relações e recursos que Ele confiou a você. Confesse se tem sido ingrato ou desorganizado. Peça sabedoria para administrar com honra o que possui. Interceda por seus pais. Peça que Deus os abençoe, os proteja e os supra. Quando a honra se torna seu estilo de vida, ela se reflete em tudo. Em seus relacionamentos, em suas palavras, em seu trabalho, em sua economia, em sua paz. É uma bênção que se derrama em cascata. E tudo começou quando você disse: Senhor, quero honrar como tu me ensinas. Porque a honra não apenas muda sua história, ela muda o ambiente ao seu redor e abre o céu sobre você. Número 10. Legado geracional transformado. Cada vez que você escolhe honrar, não está apenas curando a sua história, está escrevendo uma nova para aqueles que virão depois de você. A honra não termina em você, ela se multiplica, se herda, se torna um legado que transcende gerações. O que você decide fazer hoje com seus pais, seus filhos aprenderão com você, porque as crianças não imitam suas palavras, imitam seu exemplo. A forma como você fala de seus pais será o molde que eles usarão quando falarem de você. O respeito, a compaixão, o perdão e os limites que você pratica hoje são sementes que germinarão no coração da sua família, mesmo que você já não esteja aqui para vê-las florescer. Talvez seus pais não tenham sido os melhores modelos, mas Deus escolheu você para romper o ciclo.
Se você herdou violência, hoje pode semear paz. Se herdou abandono, hoje pode semear presença. Se herdou indiferença, hoje pode semear ternura. Êxodo 34, 6 e 7 diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, que perdoa a maldade e corta a iniquidade que alcança até 1000 gerações. Quando você escolhe perdoar e honrar, o Senhor corta a corrente de maldições familiares e começa uma nova linha de bênção. Você é esse ponto de inflexão onde a história muda de rumo. Não se trata de negar a dor que você viveu, mas de não perpetuá-la. O que você cura em si, seus filhos não sofrerão. Cada ferida enfrentada se torna uma semente de liberdade para eles. Deuteronômio 6, do 6 ao 9 diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as repetirás a teus filhos e falarás delas em tua casa e pelo caminho. Deus não quer apenas salvar você, Ele quer redimir toda a sua família através da sua obediência. Sua vida pode ser a porta por onde a luz entra em gerações inteiras. Honrar também constrói segurança afetiva nos que te cercam. Quando uma criança cresce vendo seus pais tratarem seus avós com respeito, ela aprende que a família é um lugar seguro, mesmo em meio às diferenças. Aprende que o amor pode sobreviver ao conflito. E isso lhe dá estabilidade emocional para o resto da vida. A honra cria raízes saudáveis que sustentam os galhos do futuro. Talvez hoje você não veja fruto, mas a semente está plantada. Hebreus 11:1 diz: A fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Essa honra que agora te custa, que você pratica com lágrimas, está sendo vista por Deus. Ele não deixa sem recompensa aquele que semeia com fidelidade. Filipenses 1:6 nos lembra: Aquele que começou a boa obra em ti, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O que você inicia hoje, Deus completará. Talvez seus olhos não vejam a plenitude da colheita, mas seus netos a desfrutarão. Imagine sua vida como uma tocha acesa. Você a recebeu de mãos feridas, talvez manchadas pelo passado, mas em você a chama se purifica. E quando a entregar aos seus filhos, a entregará mais limpa, mais brilhante, mais firme. A honra é essa tocha que passa de geração em geração. O que hoje você escolhe manter aceso em seu coração se tornará a luz que guiará os passos de seus descendentes. O próprio Jesus disse isso com seus atos. Ele honrou seu Pai Celestial em tudo e foi obediente até a morte. Seu sacrifício rompeu o ciclo do pecado que vinha desde Adão e abriu um caminho eterno de redenção. O que Cristo fez na cruz foi um ato de honra geracional. Entregou sua vida para reconciliar os filhos com o Pai. Quando você honra seus pais, se une a esse mesmo espírito de reconciliação divina. Você está participando do mesmo DNA do reino. Talvez seus pais já tenham partido, ou talvez ainda vivam. Mas o vínculo esteja fraturado, não importa. O ato de honrar não depende da resposta deles. Honrar pode ser agradecer em oração pela vida que te deram, mesmo que tenha sido difícil. Pode ser cuidar da memória deles com respeito, mesmo que você não compartilhe das decisões que tomaram. Pode ser simplesmente decidir não falar mal deles e deixar que Deus seja o justo juiz. Eu te convido a fazer um exercício espiritual. Escreva uma carta para a sua geração futura. Não para seus pais, mas para seus filhos e netos. Diga o que você decide romper, o que escolhe conservar e o que deseja que eles aprendam com você. Escreva sobre a importância da fé, do respeito, do perdão e da honra. Guarde essa carta como um testamento espiritual. E a cada ano, leia-a novamente para lembrar o caminho que decidiu seguir. Não despreze o que você faz hoje. Talvez pareça pequeno, mas é como a multiplicação dos pães em Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21. Jesus pegou algo mínimo, abençoou e multiplicou até alimentar multidões. Deus tomará seus pequenos gestos de honra, uma ligação, uma oração, uma palavra de perdão,
e os multiplicará até alcançar gerações que você nem conhece. Chegará um dia na eternidade em que você verá o quadro completo. Verá como suas decisões se tornaram bênção para os que vieram depois de você. E ouvirá a voz de Deus dizer: você rompeu a corrente. Foi uma ponte. Muito bem, servo fiel. Esse será o legado mais belo. Ter escolhido amar onde antes só havia dor e ter deixado às suas gerações uma história redimida pela graça. Número 11. Resiliência nas provas e paciência ativa. Honrar seus pais quando tudo flui bem é simples, mas o verdadeiro desafio chega quando a indiferença, a rejeição ou a frieza aparecem. Quando, depois de tanto esforço, a resposta continua sendo o silêncio ou até mesmo uma palavra dura. É aí que a honra se torna um ato de fé mais do que de emoção. Porque não se trata de receber aplausos, mas de sustentar sua obediência diante de Deus. Tiago 5,11 diz: bem-aventurados os que perseveram. Vocês ouviram falar da paciência de Jó e viram o fim concedido pelo Senhor, que é muito compassivo e misericordioso. Jó não entendia tudo o que vivia, mas permaneceu fiel. Assim também você, em meio à prova, pode manter o fogo da honra aceso, mesmo que pareça oculto sob as cinzas. Haverá dias em que a raiva voltará sem avisar. Quando isso acontecer, pratique o primeiro gatilho espiritual. Se sinto a raiva ressurgir, então pauso por 5 minutos, respiro fundo e oro: Senhor, mais uma vez entrego este peso. Não se castigue por sentir, faz parte do processo. A resiliência não consiste em não sentir, mas em não deixar que o sentimento te domine. Cada vez que você escolhe a oração em vez da reação, fortalece o músculo da maturidade. Gálatas 6,9 afirma: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Também haverá momentos de frieza. É duro quando você liga e a conversa termina em monossílabos, quando faz um gesto de carinho e recebe indiferença. Nesse momento, lembre-se do segundo gatilho. Se meus pais respondem com frieza, então repito em meu interior: minha obediência não depende da resposta deles. Deus vê meu coração. Sua honra não se mede pela reação do outro, mas pela sua fidelidade à palavra. Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3, nos encoraja a correr com paciência a corrida que temos diante de nós, fixando os olhos em Jesus, que suportou a cruz sem desfalecer. Ele é o seu modelo de resistência, mas também é preciso cuidar do seu coração. Honrar não significa se esgotar emocionalmente. Se sentir que está drenado, aplique o terceiro gatilho. Se me sinto esgotado, então tiro um sabbat emocional, um descanso sagrado, não por abandono, mas por renovação. Talvez você decida não ligar por alguns dias, não mandar mensagens, apenas repousar na presença de Deus. Nesse silêncio, Ele restaura sua alma. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, ensina que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. A resiliência não é dureza, é suavidade sustentada pela esperança. Não caminhe nesse processo sozinho. Deus não desenhou a cura familiar para ser vivida em isolamento. Busque apoio na sua comunidade de fé. Um mentor espiritual, um grupo de oração ou um amigo maduro podem te ajudar a manter a perspectiva quando o cansaço nublar sua visão. Compartilhar seus avanços, suas quedas e suas orações com alguém de confiança te sustentará quando sentir que não pode mais. O ferro se afia com ferro e a alma se fortalece na companhia de outros que também estão aprendendo a honrar. Celebre cada pequeno passo. Não meça o sucesso por uma reconciliação milagrosa, mas pela paz que você está cultivando dentro de si. Se nesta semana você conseguiu não responder com ira, isso já é vitória. Se orou por ele sem rancor, mesmo que por 1 minuto, isso é fruto. Se conseguiu manter a calma em meio a uma crítica, isso é sinal de crescimento.
A resiliência não se vê em grandes cenas, mas em pequenos gestos sustentados. Cada vez que uma velha ferida volta a doer, lembre-se, não é recaída, é treinamento. O perdão não é uma porta que se fecha de uma vez por todas. É um caminho que se percorre repetidas vezes. Cada lembrança que retorna é uma nova oportunidade de exercitar o músculo do amor. E esse amor, mesmo cansado, é o que mais se parece com o de Cristo. Perseverante, silencioso, constante. Faça suas próprias cartas de resiliência. Escreva nelas seus "se então". Se sinto raiva, oro. Se me sinto rejeitado, lembro do meu propósito. Se me canso, descanso em Deus. Leia-as todas as manhãs ou quando o coração se agitar. Essas pequenas ferramentas te lembrarão que você não luta sozinho, que cada passo dado em obediência é observado por um Pai que te entende e te fortalece. Honrar seus pais, quando não há resposta visível, é um dos atos mais puros de amor espiritual. Porque é aí que sua fé amadurece e seu caráter se solidifica. Deus não ignora sua luta. Ele vê quando você engole as lágrimas para não responder com dureza. Ele ouve quando você ora em silêncio por aqueles que não sabem te amar como você gostaria. E Ele promete recompensa. Talvez não seja imediata, mas será eterna. Continue correndo, mesmo que o vento seja forte. A honra não é um sprint, é uma maratona. Haverá subidas e descidas, dias de cansaço e dias de alegria, mas a meta é certa. Como diz Hebreus 12:3, considerem aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que o ânimo de vocês não se canse nem desanime. Essa é a sua força. Olhar para Jesus. Ele também foi incompreendido, também foi rejeitado, mas nunca deixou de honrar o Pai. E se ele perseverou, você também pode fazê-lo. Mantenha a tocha acesa. Sua constância, mais do que suas palavras, será o testemunho que iluminará até os corações mais frios. Número 12. Honra na velhice e na doença, dignidade visível. Honrar seus pais na velhice e na doença é uma das expressões mais puras do amor cristão. É devolver com ternura o que um dia você recebeu com fragilidade. É cuidar de quem um dia cuidou de você, mesmo que agora suas forças se apaguem pouco a pouco. E embora essa etapa seja uma das mais difíceis, também é uma das mais sagradas. Porque cada gesto de paciência, cada palavra suave, cada momento de serviço se torna adoração diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta a Timóteo: se alguma viúva tem filhos ou netos, que aprendam primeiro a cumprir o seu dever para com a própria família e a recompensar seus pais, pois isso é agradável a Deus. 1 de Timóteo 5:4. Honrar na velhice não é apenas ajudar, é oferecer dignidade. Sua presença é mais valiosa do que imagina. Às vezes, o corpo ou a mente de seus pais já não respondem como antes. Talvez o Alzheimer os faça esquecer seu nome, ou a doença lhes roube a lucidez. Mas mesmo assim, sua presença importa. Sentar-se ao lado deles, segurar suas mãos, ler um salmo em voz baixa ou simplesmente acompanhar o silêncio é um ato profundo de honra. Ainda que eles não compreendam com a mente, o espírito percebe, porque o amor verdadeiro não precisa ser reconhecido para ser real. Os cuidados práticos também são adoração. Trocar uma fralda, preparar uma refeição, ajudar a se vestir ou a se banhar, não são tarefas pequenas, são serviços sagrados, ofertas vivas ao Senhor. Romanos 12:1 diz: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Cada vez que você faz algo com amor e paciência, está servindo ao próprio Cristo. Jesus disse em Mateus 25: o que fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. E na cruz, quando o Salvador entregava a vida, não se esqueceu de sua mãe. Em meio à dor mais extrema, olhou para João e disse: eis aí tua mãe. João 19, do 26 ao 27. Até o último suspiro,
Jesus honrou aquela que o havia cuidado. Mas cuidar cansa. Ninguém fala isso o suficiente. Há dias em que você se levantará sem forças, em que o cheiro, a rotina ou a impotência o quebrarão. E é aí que Deus sussurra: você não é menos espiritual por se sentir cansado. Ele entende, porque sabe que amar em meio ao sofrimento exige mais do que o corpo e a alma podem dar. Quando sentir que não pode mais, faça uma pausa e ore. Senhor, dá-me tua paciência, tua ternura e tua força. Cada oração será como um novo fôlego que renova suas mãos e seu coração. Não carregue sozinho a responsabilidade. A honra não significa fazer tudo sozinho, mas garantir que seus pais sejam tratados com dignidade. Busque a ajuda de seus irmãos, familiares, vizinhos ou da igreja. Fale com sua comunidade de fé. Delegue quando for necessário. Peça revezamento. Descanse, porque se o cuidador se quebra, o amor se desgasta. Deus não pede que você se destrua servindo, mas que sirva com graça, não com exaustão. Cuidar de si mesmo também é uma forma de honra. A paciência será provada uma e outra vez. Você ouvirá as mesmas histórias 1000 vezes, suportará repetições, esquecimentos e confusões. Às vezes doerá ver aquele que te ensinou a andar já não conseguir dar um passo sem sua ajuda. Mas é justamente aí que você reflete o amor do Pai Celestial. Paciente, terno, fiel, mesmo quando nós esquecemos de sua bondade. Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cuidar de um pai ou mãe enfermo é essa cruz, pesada, constante, mas cheia de propósito. Cada dia que você escolhe carregá-la, está seguindo os passos de Cristo. E quando chegar o momento da despedida, não tenha medo de chorar. Permita-se sentir o luto, mas faça isso em paz. Se a morte se aproximar, não fuja. Fique, segure suas mãos, diga eu te amo, diga eu te perdoo ou simplesmente obrigado. Ore com eles, mesmo que não possam responder. Pronuncie bênção sobre suas vidas e os entregue sabendo que fez o que era certo. Nesse instante, o próprio Deus estará com você, porque a honra não termina na vida, ela transcende a eternidade. Ruth entendeu isso quando decidiu não abandonar Noemi, sua sogra idosa. Disse-lhe: aonde fores, irei eu, onde morreres, morrerei eu. Ruth 1, do 16 ao 17. Essa fidelidade silenciosa é a essência da honra. Permanecer quando outros se vão, amar quando já não há nada a receber. Se você está nessa etapa, antes de entrar no quarto de seu pai ou sua mãe, ore por 30 segundos. Senhor, que vejam Cristo em mim. Se ainda não vive esse momento, escreva hoje o seu compromisso. Quando esse dia chegar, cuidarei com ternura, servirei com paciência, honrarei com amor. Porque o tempo passa rápido e o que você faz hoje determinará a paz de seu amanhã. Sua honra silenciosa não passa despercebida. O céu a registra, mesmo que ninguém mais veja. Cada lágrima, cada carinho, cada noite sem dormir é uma semente de glória eterna. E quando seus pais partirem, não restará remorso, mas a doce certeza de ter amado como Deus ama, até o fim, com dignidade e com fé. Número 13. Honra como testemunho silencioso. Há momentos em que as palavras sobram, em que não é necessário explicar o que você crê, porque a sua maneira de viver já está dizendo. A forma como você trata seus pais, com respeito, com paciência, com amor, torna-se um sermão vivo que muitos escutam sem que você perceba. Jesus disse em Mateus 5, do 14 ao 16, vocês são a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Cada ato de honra é uma centelha dessa luz. Talvez você não perceba, mas alguém está observando. Um filho, um sobrinho, um vizinho, um colega de trabalho.
Eles veem como você fala de seus pais, como reage diante de uma ofensa, como escolhe o respeito mesmo quando não o recebe. E ainda que nunca digam nada, algo se acende dentro deles. Sua coerência desperta perguntas nos corações ao redor. Como você conseguiu perdoar? Por que continua ajudando seu pai se ele foi tão duro com você? Aí, sem discursos forçados, sem tentar convencer ninguém, o Espírito Santo abre uma porta para que sua vida fale de Cristo. Você não prega com versículos, prega com gestos. E essas pregações silenciosas, muitas vezes, alcançam onde as palavras não chegam. Em uma geração cansada de discursos vazios, o que mais impacta é a coerência. Se você fala sobre o amor cristão na igreja, mas grita ou despreza seus pais em casa, a mensagem se perde. Mas se você os honra em segredo, se sua fé permanece firme, mesmo quando ninguém o vê, Deus promete recompensá-lo em público. Jesus disse em Mateus 6,4: Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. O testemunho não é sobre aparentar, é sobre permanecer. Não sobre impressionar, mas sobre inspirar. Quando alguém notar sua paciência, quando alguém elogiar sua força, não se esqueça de redirecionar a glória. Não sou eu, é a graça de Deus em mim. Porque a honra que nasce do Espírito não busca reconhecimento, mas refletir o Pai. Filipenses 2, do 14 e 15 diz: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É isso que você é quando escolhe honrar, um farol silencioso que guia sem impor, que ensina sem ostentar. Seu testemunho é como uma semente escondida sob a terra. Não faz barulho, não chama a atenção, mas um dia brota e dá fruto. Às vezes o fruto aparece nas pessoas mais inesperadas. Talvez um filho que parecia distante observe você e aprenda o que significa amar de verdade. Talvez um jovem da sua igreja, ao vê-lo cuidar de seus pais, entenda que seguir a Cristo não é apenas cantar no templo, mas servir no cotidiano. Suas ações deixam um rastro, como migalhas de pão que outros seguirão quando chegar a vez deles de viver sua própria história de reconciliação. Pedro escreveu que alguns serão ganhos sem palavras pelo comportamento dos crentes. 1 de Pedro 3, 1 e 2. Isso também se aplica aqui. Seus pais, se ainda vivem longe de Deus, podem ser alcançados não pelos seus sermões, mas pela sua constância. Quando veem que você já não reage com ira, que escolhe perdoar repetidas vezes, algo em seus corações se move. Talvez não digam nada, mas sentem que há uma nova presença em você. Essa presença é Cristo agindo através de você. Imagine uma pequena vela no meio de um quarto escuro. Parece insignificante, mas ilumina tudo ao redor. Assim é a honra. É a luz que outros precisam ver para crer que o amor ainda pode vencer o rancor, que a reconciliação ainda é possível. Você não precisa postar fotos, nem publicar frases, nem provar nada. Apenas viva com coerência. Que o modo como você trata seus pais seja a evidência de que o Evangelho transformou o seu coração. Faça este exercício espiritual. Pense em quem está observando o seu processo. Talvez um amigo, um colega, um filho. Pergunte-se: o que ele está aprendendo de mim sobre o amor de Deus? Depois peça ao Senhor que a minha vida pregue mais alto que minhas palavras. Se alguém se aproximar e perguntar como você consegue manter essa paz, responda com humildade: Deus está me ensinando. E ofereça orar com essa pessoa. Essa oração simples pode ser o início de um novo caminho para outro coração. Honrar seus pais não apenas abençoa sua casa, mas também o seu entorno. É um testemunho missionário que não precisa de púlpito nem microfone. A coerência entre o que você crê e como vive abre corações fechados e atrai a presença de Deus. E quando os outros virem sua fidelidade silenciosa, não olharão para você. Olharão para o Pai que o sustenta, porque uma vida que honra, mesmo sem falar, sempre prega.
E esse sermão, o da obediência humilde e constante, é o que o céu mais celebra. Número 14. Decisão imediata. Honrar hoje, não amanhã. Há momentos na vida em que o coração sabe que não pode esperar mais. Hoje é um desses momentos. A palavra diz com clareza em 2 Coríntios 6:2. Agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Inspirar-se sem agir é como olhar para o Mar Vermelho sem dar o primeiro passo. Em Êxodo 14, do 13 ao 15, Deus não abriu as águas antes que o povo avançasse. As águas se abriram enquanto obedeciam. Assim funciona a honra. O caminho se abre enquanto você caminha. Se ouvir sua voz, não endureça o coração, como adverte Hebreus 3, do 7 ao 8. Respire fundo e decida. Hoje você honrará, não amanhã. Comece de forma simples, sem um roteiro perfeito. Se seus pais estão vivos, pegue o telefone antes que o dia termine e faça uma ligação curta, mesmo que de 3 minutos. Diga: só queria saber como você está. Ou, obrigado pelo que fez por mim quando... Uma mensagem breve também conta. Estava pensando em você. Deus te abençoe. Se puder visitá-los, melhor ainda. Uma visita curta vale mais do que 1000 promessas. Se a relação estiver muito ferida, o primeiro passo é a oração. Por 5 minutos, mencione o nome deles e ore assim: Senhor, abençoa, cura o coração deles, provê e mostra-me como honrar em paz. E se sentir que não consegue sozinho, fale hoje mesmo com um mentor ou conselheiro. Prestar contas lhe dará direção e coragem. Se seus pais já partiram, a honra póstuma é real e traz cura. Escreva uma carta breve e leia-a como oração. Primeiro, agradeça a Deus por 3 coisas boas que herdou. Segundo, perdoe em oração o que doeu, sendo específico. Perdoo meu pai por, perdoo minha mãe por. Terceiro, declare um ciclo quebrado. Na minha casa não repetirei a violência, escolherei a paciência. Não herdarei o silêncio, escolherei a conversa honesta. Você pode guardar essa carta, enterrá-la ou queimá-la como símbolo de entrega. Não é teatro, é um ato de fé que liberta. Não espere sentir-se pronto. O momento perfeito quase nunca chega. Tiago 4,17 lembra que saber fazer o bem e não fazê-lo é pecado. Você não está prometendo convivências ideais nem longas conversas, está ativando obediência. Às vezes um simples oi abre mais portas do que um discurso. E se hoje você receber frieza, não recue. Meça o progresso pela sua paz, não pela resposta do outro. Filipenses 4,7 promete que a paz de Deus guardará sua mente e seu coração quando você apresenta tudo em oração. Essa paz será seu primeiro termômetro de avanço. Para sustentar o que decide hoje, traga sua metanoia ao terreno prático. Antes de dormir, realize a ação concreta que escolheu. Amanhã, escreva em seu diário: hoje dei este passo. Descreva: senti-me emoção honesta. Confio que Deus... Durante os próximos 7 dias, repita o pequeno gesto pelo menos 3 vezes. Outra ligação curta, outra mensagem de gratidão, outra oração de 5 minutos. Não exija de si resultados dramáticos, apenas constância. Lembre-se de Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, Deus confia no muito. Se tiver medo de errar, volte-se para o exemplo de Jesus. Ele, mesmo em sua agonia, confiou o cuidado de Maria a João, como relata João 19, do 26 ao 27. A honra de Cristo não dependia de circunstâncias favoráveis, mas de um amor obediente. Você não pode controlar o ontem nem o coração do outro, mas pode controlar a decisão de hoje. E Deus cuidará daquilo que você não alcança. Como disse Moisés diante do mar: fiquem firmes e vejam a salvação do Senhor. E logo veio a ordem prática: dize ao povo que marche. Hoje, marche. Se a vergonha ou o orgulho o atacarem, apresente-os a Deus. Diga: Pai, não busco justificar nem apagar o passado, busco obedecer-te. E se o cansaço o invadir, recorra à graça. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Você não precisa ser eloquente, precisa ser disponível. Grave esta verdade: a obediência de hoje abrirá caminhos que a passividade de anos não conseguiu abrir. O céu honra a honra. Agora, ore comigo. Senhor Jesus, hoje escolho honrar. Renuncio à paralisia do amanhã e dou este passo em teu nome. Cura minha história, endireita meu coração, ensina-me limites com respeito e palavras com amor. Se devo ligar, ligarei. Se devo escrever, escreverei. Se devo orar, orarei. Recebo tua paz como sinal da tua ação. Obrigado porque tu abres caminho onde não há. Amém. Levante-se e faça. O sinal está verde. E enquanto você avança, verá Deus começar a mover peças que estavam imóveis. Hoje começa outra história. Hoje você escolhe honrar. Número 15. Encerramento com oração guiada e microprática hoje. Tome um momento. Respire fundo. Você percorreu um longo caminho de reflexão e agora chega o instante mais importante: selar em oração o que Deus despertou em você. Este não é um encerramento qualquer, é um pacto silencioso entre seu coração e o coração do seu Pai Celestial. Ele lhe falou, mostrou feridas, mas também ofereceu consolo, propósito e direção. Agora, com humildade, ore comigo. Senhor, nós te adoramos. Reconhecemos que tu és o Pai perfeito, fonte de toda honra e respeito. Obrigado por nos amares, mesmo quando falhamos. Obrigado pelos pais que nos deste, imperfeitos, mas usados por ti para nos dar a vida. Tu és a raiz de toda a família e o modelo de amor que desejamos refletir. Hoje te louvamos porque continuas agindo, porque não há história que tu não possas redimir, porque até o que está quebrado pode florescer em tuas mãos. Senhor, também queremos confessar. Perdoa-nos pelos momentos em que fechamos o coração, pelas vezes em que deixamos o orgulho ou o ressentimento falarem mais alto que tua voz. Perdoa-nos por palavras duras, por silêncios prolongados, por indiferença ou julgamentos. Reconhecemos que muitas vezes carregamos feridas sem permitir que tu as cures. Pedimos-te, Pai, limpa o nosso coração, restaura o que foi danificado e ensina-nos a amar com o amor que vem de ti. Agora pedimos, dá-nos força para honrar hoje, não amanhã. Dá-nos paciência quando as respostas forem frias, ternura quando a distância doer, sabedoria quando precisarmos estabelecer limites saudáveis. Ensina-nos a ver nossos pais como tu os vês, com compaixão, sem negar a verdade, mas também sem perder a esperança. Enche nossos corações com teu Espírito, aquele que produz perdão, paz e domínio próprio. Permite-nos ser instrumentos de reconciliação onde antes havia separação. E em intercessão, levantamos nossos pais diante de ti. Mencionamos seus nomes em silêncio, um por um. Pedimos que os abençoes, que proves suas necessidades, que cures suas próprias feridas. Se algum deles já partiu, pedimos que lhes concedas descanso em tua presença. Que nossa vida, daqui em diante, seja uma oferta viva que honre sua memória de forma saudável. Transforma toda a herança de dor em legado de bênção. Agora, convido você a realizar uma pequena prática espiritual, um ato concreto de fé. Acenda uma vela e ore por 3 minutos por seus pais, pronunciando seus nomes e agradecendo por algo que deixaram em você. Se não puder acender uma vela, escreva 3 agradecimentos em um papel. 3 coisas, ainda que pequenas, pelas quais hoje você pode dar graças. Se preferir ler, abra sua Bíblia e leia o Salmo 103 em voz alta. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Deixe que essas palavras lavem sua alma. Enquanto faz isso, sinta a paz que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4, 6 e 7. Essa paz é o selo do Espírito Santo, a confirmação de que sua decisão não foi apenas emoção do momento, mas obediência genuína.
Efésios 1:13 expressa assim: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que hoje você entrega fica guardado no coração de Deus. Lembre-se deste aforismo: honrar não muda o passado, mas transforma o futuro. O que você semeia hoje em humildade, amanhã florescerá em bênção. Você não sabe como nem quando, mas a semente já foi plantada. Deus abrirá portas que ninguém poderá fechar, como promete Apocalipse 3:8. Eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E agora, enquanto este tempo de oração chega ao fim, deixo-lhe um convite. Escreva nos comentários: hoje decido honrar. Não porque precise mostrar algo, mas porque declarar o que você crê solidifica sua decisão. Compartilhe esta mensagem com alguém que precise reconciliar-se ou curar-se com seus pais. Seu testemunho pode ser a chave que abra outra história de restauração. Você chegou até aqui e isso já é uma vitória. Que a paz de Cristo te acompanhe, que seu Espírito te fortaleça e que a cada dia, em cada gesto, você continue caminhando em honra, porque cada pequeno passo conta. Que Deus te abençoe e te guie. Nos vemos na próxima mensagem de fé. Amém. Hoje você recebeu mais do que uma mensagem, recebeu uma chave. Honrar seus pais não é apenas um mandamento antigo, é um princípio vivo que libera paz, rompe ciclos nocivos e abre portas de bênção em cada área da sua vida. Talvez hoje você tenha reconhecido feridas que achava esquecidas. Talvez tenha descoberto que pode honrar à distância, com limites saudáveis, sem carregar mais o veneno alheio. Ou talvez simplesmente tenha entendido que cada pequeno gesto de respeito, cada oração sincera, cada perdão renovado está transformando seu coração e preparando um legado de paz para aqueles que virão depois de você. Não espere até amanhã. Deus o chama a agir hoje. Faça aquela ligação, envie aquela mensagem, ore pelos nomes deles, escreva aquela carta de perdão. Se seus pais já partiram, honre sua memória, agradecendo pelo bem que deixaram e rompendo os ciclos negativos que você herdou. Sua obediência não depende da resposta deles, depende da sua decisão.